não há nenhum equipamento ou método eficiente que a gente determina matéria orgânica diretamente. Não tem isso. Não é que não tem isso aqui no Brasil, não tem isso em nenhum lugar do mundo. Então, a gente usa uma estratégia que é determinar um elemento para inferir sobre matéria orgânica. E esse elemento é o carbono. Como eu já disse, todo material orgânico precisa, obrigatoriamente, tem que ter carbono na sua estrutura. O carbono, pessoal, de um material vegetal representa quase metade da constituição elementar. Quase 50% da composição de um material vegetal é carbono. Para ser mais preciso, o valor é em torno de 44%, 45%, 46%. Estou falando quase metade, para simplificar a nossa vida. Então, a gente determina o carbono como uma estratégia para inferir sobre material orgânico. Como é que entra esse carbono agora no solo? Né? Se é ele que a gente determina. Imagine, nós temos uma estrutura de carbono lá na atmosfera, o CO2, né, o dióxido de carbono. Hoje temos em torno de 410, 415 partes por milhão em volume de CO2. É um carbono que está lá na forma gasosa. Esse carbono é absorvido, né? Esse CO2 é absorvido pela fotossíntese, né? Pelas plantas, e ganha já complexidade, pessoal, na forma de mais de 60 compostos que contêm carbono. Bom, isso eu entendi. Carbono da atmosfera que é transferido para a planta. Mas eu quero saber da tal de matéria orgânica do solo, que a gente expressa em carbono. Né? Como é que se dá essa transferência? Bom, as plantas entram em senescência. Veja aqui uma foto com uma série de folhas depositadas na superfície do solo. E tem um efeito abiótico, um agente abiótico, que é a água, que lava parte dessas folhas, introduzindo carbono, material orgânico, para o solo. Mas também tem uma ação muito importante dos organismos de tamanho grande e médio, né, macrofauna e mesofauna, pode ser formiga, cupim, minhoca, larvas de coleóptero, eles fragmentam o material, aumentam em geral a superfície específica e alguns desses organismos até incorpora material orgânico no solo. É o caso que a gente pensa, fácil de entender, a minhoca. Retira uma parte da planta e incorpora no solo. Então tem uma ação muito importante de fracionamento, de quebra, pelos animais, pelos organismos de macro e mesofauna. Depois a história continua. Né? Na verdade, ao mesmo tempo, tem organismos de menor tamanho, como fungos, bactérias, algas, leveduras, enfim, um monte de fungos, né? Um monte de organismos que fazem um processo de alteração desse material, que a gente chama isso de decomposição, mas que o fenômeno lá, o processo é uma oxidação enzimática. Então, oxida o carbono, oxida, transformando parte de volta para CO2 que vai para a atmosfera, mas uma parte ganha estabilidade, ganha complexidade, e uma dessas frações é que dá a cor escura que a gente vê na maior parte dos solos. Né? Vocês observarem a parte de cima, a superfície, ela é mais escura do que a parte de baixo, mais aprofundada do perfil, indicando justamente que tem mais matéria orgânica em geral em cima do solo do que quando a gente vai aprofundando. Grande parte dessa matéria orgânica está nos primeiros centímetros, tá? 30 centímetros, tem aí em grande parte das situações, mais da metade, né, do conteúdo de matéria orgânica. Conforme a gente vai aprofundando, vai diminuindo, então, essa quantidade de matéria orgânica. Então,